Olá, querida professora. Olá, coordenadores e coordenadoras. É um prazer para mim estar aqui com vocês hoje. Agradeço muito o convite de poder falar para essa classe tão importante da nossa igreja, que são os professores de escola sabatina para juvenis e também adolescentes. Espero que vocês aproveitem bastante esse momento que nós teremos aqui. E eu preparei algo bem especial, bem simples também, para enriquecer um pouco mais a classe de vocês, ok? Vamos passar alguns minutos aqui juntos e eu espero poder contribuir com o ministério de vocês, que é um ministério extremamente importante na nossa igreja. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vamos ver se vai dar certo. Eu sou psicóloga e também neuropsicopedagoga. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a aprendizagem e o projeto Sou Mais. E tem um texto que eu gosto muito que diz assim, lá no livro Educação, página 279, que diz assim: por maior que sejam seus conhecimentos científicos, por excelentes que sejam as suas qualificações em outros ramos, se não alcançar o respeito e a confiança de seus alunos, debalde serão seus esforços, ou seja, em vão serão seus esforços. Eu quero entender que, por você estar aqui conectado nesse primeiro encontro de coordenadores e professores do Ministério da Criança e Adolescente, você está procurando se qualificar ainda mais para atender essas grandes mentes que estão se formando dentro da nossa igreja. Para a gente trabalhar bem, para que você seja um professor eficaz, talvez você já tenha anos aí trabalhando com juvenis, ou talvez você está chegando agora, né, foi eleito esse ano para receber essa missão tão importante. Eu quero falar com você, talvez você que já trabalha com eles, você já conhece essa turminha, mas para você que ainda não conhece, vamos conhecer um pouquinho melhor essa galerinha. Quem é a galerinha do Sou Mais? Quem se encaixa nesse, digamos, padrão, nessa faixa etária tão legal que nós temos aí para trabalhar durante esse ano? É uma galerinha conectada nas redes sociais, né, extremamente conectada. Eles vivem e já nasceram na era da criação de conteúdo digital, principalmente. Então, quem nunca viu aí os nossos juvenis no TikTok, Instagram, não sei como é a pronúncia correta, mas enfim, eles estão extremamente conectados, eles já nasceram, essa geração é uma geração que já nasceu na era da tecnologia, então eles dominam muito bem, às vezes melhor do que a minha e a você, não é mesmo? Então eles têm essa necessidade de estar participando, de criar o conteúdo, de estar ali junto, não apenas recebendo as informações, mas também ajudando a passar essa informação para frente. Essa fase juvenil, ela, e também adolescente, ela é marcada pela intensidade das emoções, da forma como eles se comportam, tudo é muito intenso nessa fase, justamente porque, hormonalmente falando, eles estão sendo inundados, né, por conta da transformação que eles estão passando, a transformação do seu corpo, e eles são também extremamente curiosos, né, sobre a vida, sobre as coisas, então eles estão o tempo todo curiosos, né, curiosidade eu coloquei aqui em alto nível, então eles são muito curiosos, nós precisamos aproveitar essa curiosidade e canalizá-la para o bem, para o bom conhecimento. E como eu falei, né, por eles estarem inundados também pelos hormônios aí que vão trazer essa transformação do corpo deles, eles se encontram numa fase de transição. E geralmente fase de transição é uma fase conflituosa, porque eles nem têm o corpo de um adulto, mas também já não são mais criancinhas. Veja, então a gente precisa estar atento a essa transição também. O que tem os incomodado, né? O que tem gerado conflito, né? Tanto emocional quanto social. Então, nós precisamos estar atentos a essas minúcias dessa fase específica. E é uma fase também que é extremamente influenciada, né? O fator social é muito forte nessa fase. Todos nós somos seres relacionais, que nós dizemos. Nós temos uma necessidade, uma capacidade de nos relacionarmos com o nosso meio muito grande.
né? Então, é uma necessidade, assim, intrínseca ao ser humano. Aliás, é um diferencial que o ser humano tem, né? Deus nos deu essa capacidade, nós precisamos explorar isso da melhor forma, né? Eu sempre, em toda palestra que eu começo, né, não comecei essa assim hoje, mas já vi que eu vou falar disso agora, nós somos considerados, pela saúde, como um ser biopsicossocial e também espiritual. O que é isso? Eu sou formado não apenas pelo meu intelecto ou pelo meu corpo físico, né? Eu tenho pensamentos, eu tenho uma necessidade social que eu preciso atender, eu tenho uma necessidade biológica, eu tenho uma necessidade psicológica, né? O que eu penso, o que eu vejo, o que eu sinto a respeito do mundo que eu vivo, e também espiritual, eu tenho essa necessidade espiritual. Então, veja, e nessa fase juvenil e adolescente, eles são extremamente influenciáveis. Então, é um momento ótimo para que nós também sejamos, né, como professores e coordenadores desse departamento, nós sejamos boas influências para eles. E qual é o papel do professor de escola sabatina, dessa classe juvenil e também adolescente? É preparar um ambiente, né, vejam que aqui comigo eu estou com um cenário mais ou menos como o cenário que vocês vão ter aí na igreja de vocês. Bem simples o meu aqui, o de vocês eu espero que seja bem mais amplo, bem mais atrativo para eles, né? Então, é criar esse ambiente físico, né, que eles se sintam atraídos, mas não só o ambiente físico, muito mais que o ambiente físico, também essa atmosfera onde possa acontecer uma aprendizagem eficaz. E isso eu preciso falar para você que exige muito preparo, né, de nós como professores, como pais, como coordenadores desse ministério. Né? Então, você precisa se preparar com antecedência, querido professor. Talvez essa seja uma ótima notícia para quem gosta de se preparar. Mas talvez você chegou aqui de paraquedas, não sabe muito bem como funciona essa questão da classe de escola sabatina, e nós também estamos vivendo um momento muito incomum, né, que é esse da pandemia, e nós precisamos nos reinventar, né? Precisamos criar novas coisas para atrair a atenção do juvenil e também do adolescente. Então, veja, vai exigir muito preparo da sua parte e da sua equipe, como um todo, para atrair a atenção e fornecer um ambiente, uma atmosfera em que o juvenil ele tenha interesse pelas histórias da Bíblia, pela lição da escola sabatina, e o momento que você tem com ele aos sábados deve acompanhar ele durante toda a semana. E o professor, ele nada mais é também do que um mediador, ou seja, você, como professor, você precisa, além de criar esse ambiente, como eu disse, físico, também uma atmosfera gostosa, onde o juvenil ele queira participar, ele queira fornecer essa interação, ele queira estar junto ali, produzindo um conteúdo de qualidade, um conteúdo importante a respeito das histórias bíblicas e conhecendo todo o evangelho, né, a história da salvação, e queira fazer parte disso, né? E para isso, o professor, ele tem o quê? Já há alguns anos, ele tem um auxílio, né, desse manual, o auxiliar para diretores e professores de escola sabatina, que ele é repleto de ideias, atividades e sugestões para que você consiga criar essa atmosfera interessante para estar fornecendo esse momento gostoso para os alunos. E é disso que eu quero falar com você. Como é importante você fazer um bom uso desse manual, aqui das atividades de aplicação, que você vai encontrar ali no momento de dinâmicas, vivenciando a história que tem aqui. E eu queria compartilhar com vocês um momento, assim, não tão interessante que eu tive de uma vivência. A minha filha, ela tinha apenas 4 anos, e eu fui junto do meu esposo visitar uma igreja. E nessa igreja, era uma igreja pequena, e infelizmente ali é uma realidade que eu encontro em outras igrejas também, e que o meu sonho é que isso seja modificado, que era uma classe mista. Então, eu cheguei ali com a minha filha de 4 anos, no caso ela estaria ainda no hall, né, saindo do hall para o jardim. Dentro da classe existiam outras crianças do jardim e algumas do juvenis também. Mas o que eu percebi? A professora, infelizmente, não conseguiu se preparar para aquele momento.
e ela acabou se sentindo constrangida, e eu mais constrangida ainda, porque minha intenção ali não era constranger ninguém, né? Eu não disse nada, não expressei, não esbocei nada, assim, negativamente, porém ela se sentiu extremamente constrangida pela minha presença, porque ela não havia se preparado. E, para infelicidade, né, daquele momento, ela tentava, de alguma forma, ler o manual naquele momento para as crianças. Então, veja, às vezes ela lia o que estava entre parênteses, que na verdade era algo para ela fazer e não para ela ler para eles. E aquilo se tornou um momento, assim, muito desinteressante para as crianças que estavam ali. Porque, além da história não ser a mesma para todas as idades que tinham ali, ela não havia se preparado, ela não conhecia a história, vejam. Então, acabou que aquele momento foi um momento, eu acredito que desperdiçado, porque ela não conseguiu atrair as crianças para a história e ela também não conseguia passar a história. Foi uma saia justa que eu passei, mas eu fiquei assim até mesmo com pena dela, por conta do constrangimento que ela sentiu, e as crianças estavam extremamente dispersas, não conseguiram prestar atenção na história. Então, veja, nós não podemos perder essas oportunidades que nós temos, porque muitas vezes na classe bíblica que nós temos aos sábados, é a única oportunidade que aquela criança está tendo de ter um contato real com a Bíblia, com as histórias da Bíblia, ter um contato real com as outras crianças ali, vivenciar a história. Veja quão importante é esse momento que você, professor, tem aos sábados de estar com essas crianças, de influenciá-las, por menor que seja o momento que você tenha com elas, de influenciá-las para o céu. Então, nós não podemos perder isso. E, com isso em mente, eu quero destacar alguns fatores que ajudam muito na aprendizagem eficaz. Quando nós falamos de aprendizados, nós não podemos falar de aprendizado sem memória. E o professor, na classe, ele está ensinando algo, né? Então, nosso desejo é que os juvenis aprendam algo. E, para isso, eu quero destacar aqui algumas coisas com você. Quando você tem uma informação a dar, essa informação, ela vai passar por alguns processos na sua mente, no seu cérebro, né? Ela precisa passar por alguns processos para que ela, de fato, seja aprendida. Então, assim, no momento que você tem a informação, a gente precisa do quê? De atenção. Ou seja, eu estou aqui conversando com vocês e vocês estão prestando atenção no que eu estou falando. E a informação está sendo adquirida. Mas para que essa informação seja fixada, digamos assim, na sua memória, ela vai passar pela memória de curto prazo, para depois passar para a memória de longo prazo, essa aqui vai fixar essa informação que eu estou passando para vocês por um longo tempo ou até para o resto da vida. Eu espero que sim, que fique aí na memória de longo prazo. A memória de curto prazo, para eu exemplificar para vocês mais ou menos como ela funciona como um post-it. Tá vendo aqui o meu post-it? Todos sabem que o post-it tem uma colinha. Então, vamos dizer que a informação que eu estou passando para você, ela é como um post-it na parede. Ela primeiro vai passar pelo processo de curto prazo. Essa colinha é o curto prazo. Essa informação que eu estou passando, ela vai ficar por aqui por algum tempo, mas essa cola, ela não é muito resistente ao tempo. Ela, com facilidade, sai da parede, ela, com facilidade, vai se perder. Quando você recebe uma informação e o seu cérebro entende que isso não é tão interessante ou que você não vai precisar disso futuramente, ele faz o quê? Ele descarta essa informação. Ou seja, da sua memória de curto prazo, que vai durar aí, em média uma semana ou um pouco mais, ela vai embora. Essa informação ela se perde no meio do caminho. Agora, quando o seu cérebro entende que essa é uma informação importante, é como se o seu cérebro ele pegasse aqui, ó, uma taxinha ou um alfinete, como eu fiz aqui, e lembram do quadro de cortiça? É como se eu fixasse ali com uma taxinha. Ou seja, além da colinha da memória de curto prazo, eu coloquei algo que é mais duradouro, que é mais resistente ao tempo. E aí, essa informação vai permanecer ali no seu inconsciente por muito mais tempo. A ideia do post-it está aí nessa imagem que eu coloquei para vocês, para ficar assim bem, digamos, pedagógico, para que você entenda. E agora você se pergunta assim, legal, agora eu já sei
né, alguma coisa sobre memória de curto prazo, memória de longo prazo, e assim, isso que eu estou trazendo para vocês é só uma fatia do que é memória, tá, gente? É bem simplesinho, porque a gente não tem tanto tempo para falar sobre o assunto, senão a gente passaria muito tempo aqui, mas o que eu gostaria que vocês entendessem é essa dinâmica, né, do nosso cérebro de memória de curto prazo, memória de longo prazo. Quando você passa algo para o seu aluno, eu espero que você deseje que ele lembre disso para o resto da vida. Essa é a nossa ideia quando nós nos dispomos a sermos professores de uma escola sabatina, justamente para que a criança leve essas mensagens da Bíblia para o resto da sua vida, que seja algo duradouro. Então, veja, agora você já sabe como que funciona mais ou menos o processamento aí de memorização, correto? Então, nós queremos o quê? Que os nossos alunos, os juvenis ou adolescentes, eles fixem esse aprendizado da Bíblia para o resto da sua vida, para que, quando futuramente eles sejam questionados ou eles tenham seus próprios questionamentos existenciais, eles consigam resgatar lá no seu inconsciente, na sua memória de longo prazo, essas informações que foram passadas para eles ainda pequenos, correto? E aí você diz assim, tá, mas como é que eu vou fazer isso? E agora a gente vai falar um pouquinho dos processos que viabilizam esse aprendizado. Eu falei para você que quando o cérebro entende que a informação é importante, ele faz o quê? Ele coloca uma taxinha lá na informação para que ela fique fixa por muito mais tempo, quem sabe para o resto da vida. E aí eu quero dar 2 dicas de ouro para vocês. Quais são as 2 coisas que viabilizam demais o aprendizado, ou seja, que fixam as informações, que fazem o cérebro entender que aquilo é importante? É o afeto e a motricidade. Claro que existem outros artifícios aí que você pode usar, mas quando nós falamos de afetividade, a afetividade ela funciona como uma fita isolante das conexões neurais que nós temos. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para você? Que quando você passa uma informação com afeto, você é um professor que as crianças gostam de estar com você, que elas confiam em você, que tem aquele ambiente, propicia aquele ambiente gostoso para eles estarem em contato com as lições da Bíblia, há uma probabilidade muito maior do que aquilo que você fala ser gravado, ser vitalício ali na mente dessas crianças. Então, o afeto, ele se faz muito importante no processo de aprendizado. Veja, enquanto eu estou aqui falando com você, tudo que eu estou falando, o seu cérebro está processando e ele está procurando aí na sua história de vida algo que faça sentido. Por isso eu trouxe aqui um exemplo como esse para que fizesse sentido para você a informação que eu te passei a respeito de memorização, correto? Então, por esse fato, o nosso cérebro está sempre procurando ver se as informações que nós estamos recebendo estão fazendo sentido para que então ele coloque lá no lugarzinho para a gente estar sempre lembrando dessas informações. Agora, se não tem afeto, se é uma informação assim de alguém que o adolescente não gosta, dificilmente ele vai gravar, ou o juvenil, como eu disse. E a motricidade, ela é outro fator muito importante. Como eu falei lá para vocês, quem que é a galerinha do Soul? É essa galera que é tudo muito intenso, é muita emoção, eles estão sendo inundados por hormônios, está sendo uma fase de transição corpórea, né, que eles não são nem adultos, nem crianças mais. Então, o movimento do corpo é muito importante. Isso também ajuda a gente memorizar as coisas. Então, veja, quando nós falamos em estudo da psicomotricidade, que é ou seja, os processos mentais no movimento humano, a gente está falando o quê? Que isso também ajuda na memorização das informações. E aí é que vem o grande pulo do gato. E aí eu volto com vocês para cá, para o manual auxiliar da classe de juvenis, de todas as classes, né? Tem atividades assim próprias para cada idade. Mas como nós estamos falando do Sou Mais, estamos falando da classe de juvenis, eu trouxe aqui para vocês, olha só, justamente o auxiliar do juvenis, que aqui é recheado de ideias, de sugestões, de atividades para serem feitas com eles, próprias para a idade deles, em que eles vão se sentir mais interessados, vão conseguir fixar essa memória com mais facilidade. Quer dar um exemplo? Se você já tem aí o auxiliar do segundo trimestre desse ano, na primeira história lá, que tem o título de Dormindo na Hora Errada, isso mesmo, Dormindo na Hora Errada.
Uma das mensagens a serem fixadas, né, que é uma sugestão do manual, é essa. O amor de Jesus nos leva a apoiar uns aos outros em tempos de necessidade. Se você tem o seu auxiliar, acompanhe aí comigo. E uma das atividades que ele sugere aqui, tá lá na página 13, diz assim: dividir a classe em duplas. E aí, o que você vai fazer com essa dupla? Um vai ter os olhos vendados e o outro as mãos amarradas nas costas, as mãos amarradas para trás. E juntos eles vão ter que encontrar uma passagem bíblica que você vai dar a eles. Ou seja, aquele que está com os olhos vendados vai estar portando uma Bíblia na mão. E ele vai ter que encontrar o verso bíblico, a passagem bíblica, segundo as orientações daquele que está com as mãos amarradas nas costas. Olha só que interessante. Veja como o processo de afetividade ele vai precisar acontecer. Geralmente, quando você pede para que eles formem duplas, eles vão escolher justamente aquele coleguinha mais próximo, ou seja, uma questão de afetividade. No momento em que ele vai ser orientado a procurar uma passagem bíblica, também há afetividade, porque ele vai precisar confiar naquilo que ele está ouvindo, naquela pessoa que ele está ouvindo. Então, veja como a afetividade está presente nessa atividade, e a motricidade, nem preciso falar, né, que é justamente o manuseio, né, e a pessoa que está com as mãos amarradas para trás, ela vai ter que exercer o quê? Tolerância, porque ela está vendo, porém ela está orientando, ela não pode tocar na Bíblia. Então veja como precisa haver uma interação muito boa ali para que eles consigam encontrar a passagem bíblica. E se eles conseguirem, uau, conseguimos juntos. E veja, não para por aí, essa é uma atividade. Se parasse só nesse momento, já foi um momento prazeroso, de brincadeira, muitos deles vão dar risada dessa situação, vão achar assim, ah, eu não consigo, e no final vão ver que dá para fazer, né, que é real, acontece. Mas olha só, junto com essa atividade, você tem o quê? O analisando, que é justamente você trazer perguntas certas para aquele momento, próprias, para sair daquela brincadeira concreta e ir para a questão subjetiva dessa mensagem. A mensagem é: o amor de Jesus nos leva a apoiar uns aos outros em tempos de necessidade, não é mesmo? E aí, olha só as perguntas que são lançadas aqui. Como se sentem quando não conseguem realizar alguma tarefa sozinhos? Vocês seriam capazes de encontrar um texto bíblico sem o apoio do colega? Ou seja, se eu estivesse de olhos vendados, sem alguém para me orientar, eu conseguiria encontrar a passagem bíblica? A conclusão é que provavelmente não. E quem estava com as mãos amarradas conseguiria, se ele não pode tocar a Bíblia? Também provavelmente não. Então, daí você passar para essa noção de que eu preciso do outro. Veja só, a gente ressaltando também a necessidade social que nós temos e a contribuição que cada um de nós tem a dar para o meio social. Viu só que interessante? Esse é só um exemplo de muitas que vocês vão encontrar aqui nesse manual durante o próximo trimestre. E aí, você também vai lançar um desafio para eles. Eles devem pensar em coisas que eles podem fazer para ajudar outras pessoas durante aquela semana, como orar ou ajudar fazendo alguma coisa que eles sabem que alguém tem necessidade de fazer, ajudar um familiar, um vizinho, um conhecido. Então, veja como é rico esse material que nós temos à mão. E agora está com uma nova roupagem, né? O Sou Mais. Porém, o Sou Mais ele vem para apoiar o auxiliar. Olha como é importante você, professor, você, professora, usar esse manual. E assim, claro que eu acredito que você lendo esse e se preparando com antecedência, você vai conseguir aplicar isso ainda melhor, porque o auxiliar ele é feito pensando de forma geral, macro, mas você aí na sua região, você vai ver que existem coisas que você pode fazer aplicando a realidade do seu juvenil aí na sua igreja. Então, veja como é rico isso, como você pode impressionar o juvenil e tornar a mensagem algo palpável, algo tangível, algo que ele pode realizar, coisas que ele pode fazer. Então, esse foi só um exemplo que eu dei da parte do compartilhando a lição. E é justamente isso que o Sou Mais vai dizer, né? Tem, acho que, 25 minutos, que é entre a história e essa parte da dinâmica, que é para ser feita. Então, assim, além de ser um ambiente gostoso, você trabalhou a motricidade, você trabalhou a afetividade, então as chances do jovem gostar de estar naquele momento são enormes, e as chances dele gravar essas informações que foram vividas ali são maiores ainda.
E aí, quando eu fui convidada a falar para vocês, eu me lembrei de um professor da igreja que eu frequento, e que um dos encontros de 13º sábado, em anos anteriores, ele foi, assim, ovacionado pelo seu juvenis. E eu falei assim, eu quero conversar com ele. É o Paulo, ele foi professor durante 2 anos da classe do juvenis. E aí eu falei assim, eu posso conversar com você um pouco? Eu queria que você me desse um feedback sobre a sala do juvenis, como era antes e como ficou depois, e se você utilizava o auxiliar, o que você sentiu? Então, a primeira coisa que o Paulo me falou, eu falei assim, o que você acha da aplicação, né, das atividades de aplicação? O que você pode dizer? São interessantes serem utilizadas ou não? E ele disse assim, Daiane, não tem como existir classe do juvenis se não existir as atividades de aplicação. Eu disse, é mesmo? Né? Fiquei empolgada. Eu falei assim, mas me fala um pouquinho como que era essa classe antes para eu entender um pouco melhor. Ele disse assim, olha, a classe quando eu cheguei ela era muito dispersa, os meninos sentavam separados das meninas, não tinha muita interação entre eles, eles o tempo todo conectados no celular e a frequência era baixa. Então, assim, tinham muitos juvenis na igreja, porém a frequência na classe da escola sabatina ela era muito volúvel. Então, assim, um dia vinha um pouquinho, na outra semana vinha outro pouquinho, não conseguia manter aquela sala cheia e a frequência, ou seja, tinha muitos que não tinham interesse em estar naquele momento da classe. E aí, depois que ele foi modificando aquele ambiente, ele percebeu o quê? E aí é quando ele fala, olha, não existe classe de juvenis sem as atividades. Eu falei, uau! E ele falou assim, depois que eu comecei a trabalhar com eles, justamente como o manual pede, né, o auxiliar pede, eu consegui que eles tivessem maior interação entre eles e também comigo. Eu percebi que eles me respeitavam muito, e os próprios pais expressavam isso, dizendo assim, ai, por favor, não saia nunca mais da classe dos juvenis. Veja, então assim, e eles se tornaram mais dinâmicos, tinham ideias de como apresentar a carta missionária, eles pediam, olha que sonho, queridos, que sonham os próprios alunos quererem, sim, fazer parte da lição, fazer parte da apresentação da carta missionária, e eles tinham ideias, eles são muito criativos. E eles pediam para participar. Então, veja, você não tem que ter aquela escala de você forçar o juvenil, o adolescente, a fazer algo. Ele, por ele mesmo, ele querer participar, ele querer contribuir, ou seja, participar da criação de conteúdo, né? Que é aquilo que a gente vê muito nas redes sociais. Então, assim, aproveitar isso que o juvenil tem, essa necessidade que o adolescente tem também. Então, veja o quanto isso é importante. E aí, nisso eu fiquei pensando, então, qual que é a missão do professor? E lá no livro Educação, na página 278, vai nos dizer assim, o verdadeiro professor não se contenta com pensamentos obtusos, espírito indolente ou memória inculta. Procura constantemente consecuções elevadas e melhores métodos, ou seja, conquistas elevadas. Sua vida é de contínuo crescimento. Olha só, você está ali para passar um conteúdo, você foi convidado para ser professor dos juvenis. Um momento, assim, extremamente importante na vida no desenvolvimento de um ser humano, né? No caso da criança juvenil. E veja, o seu papel, ele é justamente o quê? Cativar essas crianças, para que você possa imprimir em suas mentes a salvação, que você possa deixar com que eles se familiarizem com as histórias da Bíblia, ensiná-los a pesquisar a verdade absoluta, né? Nesse mundo de tanto relativismo e que eles são bombardeados o tempo todo, você é aquela pessoa dentro da igreja que foi convidada a ensiná-los a encontrar essa verdade absoluta, que é a verdade da Bíblia, o Evangelho de Cristo, que Deus é a verdade, né? Você foi convidado a ensiná-los a sonhar com o céu, com o seu Salvador, de estar no céu um dia, de trabalhar aqui nesse mundo para que ele não vá sozinho, que todos aqueles que ele ama também estejam com ele no céu. Veja que missão maravilhosa foi te dada neste ano, e mostrar que é possível ser fiel apesar dos erros. Nessa fase do juvenil, ele tem uma certa dificuldade de entender assim, Deus quer que eu faça isso, mas eu não consigo. Ou seja, ele vê isso quando ele erra, quando ele vê que, segundo a palavra, ele deveria agir de uma forma, porém ele não consegue. E às vezes ele acaba até abandonando, esquecendo isso. É melhor esquecer porque não faz sentido para mim. Então veja, você é aquele professor, aquela pessoa designada a ajudá-lo a entender que, apesar dos erros, Deus ainda nos perdoa, nos aceita e quer que a gente continue tentando acertar.
fazer da maneira correta. A gente deve tornar a fé algo tangível, justamente trazer para essa realidade, essa normalidade. Então veja quão importante é o seu papel como professor dos juvenis nesse ano. Se você ainda não tinha pensado na magnitude, na responsabilidade que você recebeu, pense nisso agora e trabalhe de acordo. Você está recebendo ferramentas durante esse encontro para que você seja um fator modificador, né? E nesse ano, no ano que se passou e agora nesse ano também, de tantas incertezas com relação à pandemia, você é aquele que vai levar esperança. De alguma forma, de uma forma criativa, você vai conseguir cativar essas crianças para o reino de Deus. E para finalizar, eu gostaria que você pensasse comigo nesse outro texto de Ellen White que diz assim: o professor deve possuir não somente força, mas também largueza de espírito. Deve não somente ser dotado de uma alma sã, mas também de um coração grande. O que Ellen White está falando aqui? A importância do professor ser alguém afetuoso, alguém realmente preocupado com a salvação daqueles que Deus colocou em suas mãos. O meu desejo é que esse ano seja para você um ano de missão, mas de missão não apenas fora da igreja, mas justamente com esse pequeno povo, com essas pequenas mentes que se tornarão grandes mentes, de acordo com a influência que você tiver sobre elas. Eu não sei você, mas os meus professores da escola sabatina foram inesquecíveis. E eu espero que você também seja esse professor que seja desejado e seja lembrado com muito carinho, como alguém que me ajudou, né, a conhecer a verdade e a estar no céu. Um forte abraço para você e que você continue aproveitando esse encontro. Tchau, tchau.